Então, Shabbat Shalom a todos os irmãos. Hoje nós vamos estudar a Paraxá de número 9, é a Paraxá Vayeshev, que significa e habitou. Essa Paraxá, ela corresponde a Gênesis 37, versículo 1, e vai até o capítulo 40, versículo 23. Nessa Paraxá, nós temos a história de Yosef, de José, e esse personagem bíblico ele vai preencher o restante do livro de Gênesis. Até o final do capítulo, nós vamos ter a menção da vida de Yosef de José. Tamanha a importância desse patriarca, desse pai da nossa fé. Então, a Torá ocupa grande parte das porções para dedicar a vida de Yosef de José. É importante mencionar que José ele é muito importante nós estudarmos a vida dele, porque segundo a literatura judaica, segundo o ensino judaico das Sagradas Escrituras, Yosef, José, é um tipo do Messias. Tanto que no estudo judaico sobre a vida do Messias, existe a menção de, assim, são mais, né? Mas vou mencionar só dois. São quatro tipos de Messias, mas vamos mencionar os dois mais conhecidos. O Messias ele é conhecido como é, Mashiach ben Yosef, ou seja, o Messias filho de José, e Mashiach ben David, que é o Messias filho de Davi. Então, basicamente, o Messias ele quando se estuda sobre o Messias, eles estudam a figura desses dois grandes homens de Deus, Yosef, José, e David, o rei Davi. Então, se nós estudarmos a fundo e fizermos um paralelo, vocês vão ver que muito daquilo que aconteceu na vida de Yosef aconteceu também na vida de Yeshua. Então, isso comprova que realmente José e Yosef é um tipo do Messias. Mas, hoje, o foco do nosso estudo será outro. Hoje, nós vamos estudar, subordinado ao tema, cuidado com o prazer de falar mal dos outros. E esse tema nós extraímos do versículo 2 do capítulo 37, que diz assim: Eis a história de Jacó. Quando Yosef estava com 17 anos, ele costumava pastorear o rebanho com seus irmãos, apesar de ainda ser bastante jovem. Certa vez, quando estava com os filhos de Bilá e os filhos de Zilpá, mulheres de seu pai, ele levou uma notícia ruim a respeito deles a seu pai. Então, é baseado nesse versículo 2 que nós extraímos o tema de hoje. Cuidado com o prazer de falar mal dos outros. Segundo Rashi, que é um dos comentaristas da Torá mais famosos e mais estudados, quando se aplica ao conhecimento da Torá, ele menciona sobre esse versículo 2 que tudo que Yosef pudesse falar mal deles, ele falava.
Em outra versão diz: e trouxe José más notícias deles. E aí Rashi, de novo comentando, ele diz: toda maldade que via em seus irmãos denunciava a seu pai. Então, Yosef, José, ele tinha esse defeito quando jovem. Ele tinha prazer em ver o erro dos seus irmãos e levar esse erro ao seu pai. Ele tinha prazer de carregar más notícias. Como diz Rashi, tudo que ele pudesse falar mal deles, ele falava. E aí, segundo a Torá Shebialpé, a Torá oral, ele não só falava mal dos seus irmãos para o seu pai, dos erros que eles cometiam, mas também sobre calúnias, sobre difamações, sobre acusações que outras pessoas faziam a eles. E aí, os sábios do povo de Deus, eles nos ensinam que, baseado nesse texto e nesse versículo, que Yosef trazia más notícias dos seus irmãos do seu pai, que ele tinha prazer nisso, de falar mal dos seus irmãos para o seu pai, de levar ele às calúnias que as pessoas faziam contra os seus irmãos, e principalmente ele era meio que uma competição, segundo os sábios do povo de Deus, ele principalmente levava as más notícias dos filhos de Leia. E aí eu quero lembrar os irmãos que havia uma disputa entre as matriarcas, e os irmãos vão se lembrar disso no estudo das Parashot anteriores, em que Jacó amava Raquel, mas quem deu os primeiros filhos a Jacó foi Leia. Jacó amava Raquel, mas teve que se casar primeiro com Leia, ele foi enganado, e aí depois ele teve que trabalhar mais 7 anos para se casar com Raquel. Quem deu os primeiros filhos foram Leia, e Raquel disse para ele: ou dá-me filhos, ou senão eu morro. Então havia essa disputa. E nesse ambiente, Yosef cresce. Então ele tinha prazer em se mostrar um filho mais aplicado. Ele era mais aplicado, mas ele tinha prazer não só de se mostrar mais aplicado, mas trazer más notícias dos seus irmãos para ele parecer ainda mais um melhor filho para o seu pai. E tanto que o texto diz que Jacó, ele fez túnicas de cores e que deu só a Yosef. E isso aumentou o ódio e a inveja dos seus irmãos. E aí, baseado nesse texto, em que Yosef trazia más notícias dos seus irmãos, os sábios, estudando a vida de Yosef, de José, eles mencionam 3 acusações, 3 erros ou pecados que José trazia para o seu pai. Primeiro, era que eles comiam um membro de um animal vivo. Ok? A primeira acusação, a primeira má notícia que José trazia a Jacó, o seu pai, era que os seus irmãos comiam um membro de um animal ainda vivo. Isso era um hábito, um costume pagão de arrancar parte,
um bife de um animal, ele estando vivo ainda, e comiam aquela parte do animal, ele estando vivo. Então, essa era uma acusação que ele trazia de que seus irmãos faziam isso. Segundo, que os filhos de Lea, que era a mulher legítima, e não concubina, que os filhos de Leia chamavam os filhos das servas de escravos. Ou seja, os filhos de Bilá e os filhos de Zilpá eram chamados de escravos pelos filhos de Leia. E ele era o filho de Raquel. Então ele trazia essa má notícia ao seu pai. Olha, os filhos de Leia estão chamando os nossos irmãos de escravos, não estão considerando Bilá e Zilpá como mulheres do Senhor, mas sim como meras servas, e estão chamando seus filhos de escravos. Então, essa é a segunda acusação. Terceira notícia ruim que ele trazia ao seu pai, que os seus irmãos eram suspeitos de relações proibidas. Terceira acusação, que os seus irmãos eram suspeitos. Então, isso aqui é uma calúnia. José trazia algo que nem sabia se era verdade. Que os seus irmãos eram suspeitos de terem relações proibidas. Lembrando, os seus irmãos eram pastores de ovelhas. E na época, a profissão de pastor de ovelhas não era benquista, justamente porque tinha esse estigma sobre a vida do pastor. Ele ficava muito tempo fora de casa, muito tempo no campo, só com ovelhas, então suscitava essas suspeitas de relações sexuais proibidas, zoofilismo, sexo com animal, ou então até mesmo fornicação, adultério. Então, os sábios explicam que essas três tipos foram três notícias ruins que José trouxe ao seu pai Jacó. Ok? E baseado, olha só, baseado nessas três notícias ruins principais que José trazia dos seus irmãos, os sábios explicam que por Yosef ser um justo, um tzadik, um homem temente a Deus, por essas três intrigas que ele trazia dos seus irmãos, por essas três intrigas foi castigado. Ok? Como ele tinha prazer em falar mal dos seus irmãos, e ele trouxe esses três tipos de acusações e de más notícias dos seus irmãos, por essas três intrigas que ele suscitou e levou ao seu pai Jacó, ele foi castigado na sua vida. Lembrando então, a primeira, que eles comiam um membro de um animal vivo, que era algo pagão, era algo recorrente que acontecia naquela época, tanto que vocês vão relembrar que quando Noé sai da arca com os seus filhos e com a sua família, o Eterno proíbe de comer carne com sangue, justamente por causa desse costume aqui. E aí, por causa dessa intriga e das outras duas, Yosef, José, foi castigado. E por que eu estou trazendo isso aqui?
Porque como Yosef, José, era um justo, era um servo de Deus, Deus teve que retificar essa área dele, teve que lapidar, teve que consertar, que por mais que ele fosse um servo de Deus, um justo, e seria um grande homem, o Eterno trabalhou isso na vida dele. Então, por que trago isso? Porque quando você lê a história de José, você vai ver sofrimento, você vai ver coisas terríveis que aconteceram na vida dele. Mas por que que aconteceu? Porque ele tinha prazer em falar mal dos outros. E aí, tudo aquilo que aconteceu na vida dele foi para o Eterno com o objetivo de corrigir um erro na personalidade de José. Então, eu trago esse tipo de ensino hoje para quê? Para que a gente tenha uma vida boa, para que a gente tenha uma vida prazerosa e para que a gente tenha uma vida longa, porque é isso que a palavra de Deus promete. Só que para nós termos uma vida cheia de prazer, ter prazer em viver e ter longevidade de vida, viver longos dias para desfrutar coisas boas, quem não quer? Só que para isso nós temos que ter cuidado, nós temos que refrear a nossa língua, nós temos que nos retificar para não falar mal do outro, para e pior, porque não só falar mal, tem gente que não só fala mal, tem prazer em falar mal do outro, em levar a notícia de fulano, de ciclano, de beltrano. Só que isso aí vai resultar em tragédia na vida da pessoa lá na frente. Vai viver pouco e vai colher coisas ruins na sua vida. Então, a pergunta que a própria palavra de Deus faz é: você quer viver longos dias? Você quer ter uma vida longa? Você quer ter longevidade? E nessa longevidade, só viver, vivenciar coisas boas? Refreie sua língua. Essa é a promessa da palavra de Deus. Essa é a orientação da palavra de Deus. Está lá em Salmo de número 34. Eu vou ler. Salmo de número 34, versículo 13, verso 13, diz assim: Quem de vocês tem prazer em viver? Quem deseja uma vida longa para ver coisas boas? Se for assim, mantenha sua língua afastada do mal e seus lábios de conversas enganadoras. Eu li o versículo 13 e o versículo 14. Então, a pergunta aqui da palavra de Deus, do salmista Davi, é: você quer ter prazer em viver? Por que que muita gente se suicida? Porque não tem prazer em viver. Não tem prazer na vida. Aí eles tiram a própria vida. Por que que muita gente tem dinheiro, tem riqueza, tem mansões, tem carrões? A pessoa tem a mulher que ele quiser, a família que ele quiser, e mesmo assim está em depressão, porque não tem prazer em viver. O prazer não está nas coisas. Então, o texto diz que você quer ter prazer em viver? O texto diz mais:
Você quer ter longevidade de vida, quer viver longos anos e, além de viver muito, só vivenciar, só experimentar na sua vida coisas boas? É simples. Mantenha sua língua afastada do mal e seus lábios de conversas enganadoras. Então, o segredo, irmãos, está aqui. E quando a gente vai para a vida de Yosef, de José, e a gente vê o tanto quanto ele sofreu, a resposta está aqui. Por que que ele sofreu? Porque ele tinha prazer em falar mal dos seus irmãos. E por causa de 3 intrigas que ele levou dos seus irmãos, ele foi castigado pelo Eterno. A primeira foi que eles comiam um membro de um animal vivo. Sabe como que o Eterno retificou essa primeira área? Eles, quando venderam ele para o Egito, para a caravana ismaelita, eles degolaram um cabrito quando venderam e não comeram vivo. Está em Gênesis 37, 31 a 33. Está vendo a acusação? Que eles comiam animais vivos. E aí, quando eles venderam para enganar o pai de que ele tinha sido devorado por um animal, eles mataram o animal primeiro, tiraram o seu sangue e mandaram a túnica para o seu pai para enganá-lo, para ele pensar que o seu irmão foi morto por uma fera. Gênesis 37, 31 diz assim: eles pegaram a capa de Yosef, mataram um bode, aí, ó, mataram um bode. Não tirou o sangue do animal vivo, mataram um bode e mergulharam a túnica no sangue. Então enviaram a túnica de mangas compridas e fizeram-na chegar a seu pai, dizendo: encontramos isto. Você a reconhece como a túnica de seu filho ou não? Ele a reconheceu e gritou: é a túnica de meu filho. Algum animal selvagem fez Yosef em pedaços e o devorou. Iacov rasgou suas roupas, vestiu pano de saco e em torno da cintura e lamentou seu filho por muitos dias. Apesar de todos os seus filhos e filhas tentarem consolá-lo, ele recusou todo o consolo, dizendo: não descerei à sepultura, não descerei à sepultura a meu filho, lamentando. E seu pai chorou por ele. Então, para retificar a primeira acusação, que ele levava dos seus irmãos, que eles comiam um animal ainda vivo, eles degolaram um cabrito ou um bode, mataram ele, depois de morto, pegaram o sangue, sujaram a túnica e enviaram para o seu pai. Segunda acusação, segunda intriga que ele levava dos seus irmãos e seu pai, que os filhos de Leia chamavam os filhos das servas de escravos. E por causa dessa intriga que ele levava para o seu pai, que os filhos de Leia chamavam os outros irmãos de escravos, ele foi vendido como escravo. Gênesis 37, 26 a 28. E Judá, disse a seus irmãos: que vantagem teremos se matarmos nosso irmão e lhe cobrirmos o sangue? Venham, vamos vendê-lo aos aos ismaelitas, em vez de matá-lo com nossas mãos. Afinal,
ele é o nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos consentiram. Desse modo, quando os midianitas, mercadores, passaram por ali, eles tiraram Yosef da cisterna e o venderam por cerca de 500 gramas de shecalim de prata aos ismaelim que levaram Yosef para o Egito. Ou seja, meus irmãos, ele acusava que os filhos de Leia chamavam os outros irmãos de escravos e ele foi vendido como escravo para o Egito. Terceira intriga que ele trazia dos seus irmãos, que eram suspeitos de relações sexuais proibidas. O que aconteceu com ele? Foi acusado de tentativa de abuso sexual. Ele foi acusado de tentar estrupar a mulher de seu amo, a mulher de seu senhor, a mulher de Potifar. Lembra disso? Gênesis 39, 7 a 20. Olha o que diz o texto. Com o passar do tempo, um dia, a mulher de seu senhor pôs os olhos em Yosef e disse: durma comigo. Mas ele se recusou, dizendo à mulher de seu senhor: veja, por ser meu senhor, ele não sabe o que ocorre em sua casa, pôs todos os seus bens sob meus cuidados. Nesta casa sou igual a ele. Ele não me negou nada, com exceção de você, pois você é sua mulher. Então, como poderia eu fazer uma coisa ímpia dessas e pecar contra Deus? No entanto, ela continuou a pressioná-lo dia após dia. Mesmo assim, ele não deu ouvidos a ela. Yosef recusou-se dormir com ela e até mesmo a estar com ela. Contudo, certo dia, quando ele se dirigiu à casa para fazer seu trabalho e nenhum dos homens que vivia na casa estava ali, ela o agarrou pela túnica e disse: durma comigo. Mas ele fugiu, deixando sua túnica em sua mão e conseguiu sair de lá. Quando ela viu que ele havia deixado a túnica em sua mão e escapou, ela chamou os homens da casa e lhes disse: olhem, meu marido trouxe um hebreu que nos fez de tolos. Ele se aproximou de mim e desejava dormir comigo, mas eu gritei com todas as forças. Quando ele me ouviu gritar desse jeito, largou a túnica comigo e correu para longe. Ela colocou a túnica de lado até seu marido voltar para casa. Então, ela disse: esse escravo hebreu que você nos trouxe tentou enganar-me. Quando eu gritei, ele largou a túnica comigo e correu para fora. Quando o Senhor ouviu o que sua mulher disse, ao mostrar-lhe: eis o que seu escravo fez comigo, ele ficou furioso. O senhor de Yosef pegou-o e pôs na prisão, no local onde eram mantidos os prisioneiros do rei, e ele ficou preso ali. Então, Yosef, ele foi acusado de tentativa de relação sexual proibida. Foi acusado de estupro. Foi acusado de abuso sexual. Mas ele não fez. É a mesma proporção. Ele tinha prazer em levar essa acusação de relação sexual suspeita dos seus irmãos ao seu pai. E aí, o Eterno retifica também essa área da vida dele. Só que, por mais que o Eterno o tenha castigado,
Você pode ver o versículo seguinte, o 21 desse capítulo 39. No entanto, Adonai estava com Yosef, mostrando-lhe sua graça e obtendo favor para ele aos olhos do encarregado da prisão. Por mais que o Eterno estava punindo ele, retificando ele, por mais que o Eterno estava corrigindo ele, é o que nós temos na palavra, irmãos. Deus castiga a quem ama. Como um pai corrige o seu filho, o Eterno nos corrige. Então, se nós estamos querendo ter vida longa, se nós queremos viver, ter uma vida cheia de prazeres, viver longos dias e só vivenciar coisas boas na nossa vida, o segredo está em refrear a nossa língua, como nós lemos. Aqui está o segredo. E o apóstolo Tiago, ele gasta praticamente um capítulo da sua carta só para falar da língua. E eu queria ler com vocês. Tiago, capítulo 3. Diz assim: não muito de vocês deveriam se tornar mestres, meus irmãos, pelo fato de saberem que seremos julgados com maior severidade, porque todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no que diz, é um homem maduro e capaz de domar as rédeas de todo o seu corpo. E aí ele vai fazer paralelos. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que ele nos obedeça, podemos controlar o corpo todo do animal. Pensem também em um navio. Embora seja tão grande, impelido por fortes ventos, o piloto dirige na direção que quiser, mediante um leme pequeno. Da mesma forma, a língua é uma pequena parte do corpo, mas se gloria de grandes coisas. Vejam que um fogo pequeno é capaz de queimar uma floresta. Sim, a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Ela está alojada entre os membros do nosso corpo e o contamina por inteiro, incendiando todo o curso de vida. Seu fogo é alimentado pelo Gehinnom, pelo inferno. Os seres humanos dominaram e continuam domesticando todas as espécies de animais, aves, répteis e criaturas do mar. Entretanto, ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e maligna, cheio de veneno mortal. Com ela, bendizemos a Adonai, o Pai, e com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Irmãos, não é correto que as coisas sejam desta forma. De uma fonte não pode sair água doce e água amarga, pode? A figueira pode produzir azeitonas, meus irmãos? Ou a videira figos? Tampouco uma fonte de água salgada produzirá água doce. Quem dentre vocês é sábio,
e tem entendimento, que o demonstre mediante sua boa conduta, por ações praticadas com humildade, procedente da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem ataque a verdade com mentiras. Ou seja, Yaakov aqui, irmão de Yeshua, irmão de sangue de Yeshua, Tiago, ele gasta o capítulo 3 da sua carta para falar da língua. Que ou a gente domina a língua, ou ela vai dominar todo o nosso corpo. E que nós temos que tomar cuidado, porque a língua ela está entre os membros. Eu costumo dizer que a língua ela é tão perigosa para ela não sair da boca, que Deus colocou que várias grades chamadas dentes para ela ficar quietinha. Tiago vai dizer que a língua ela pode ser alimentada pelo inferno. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a nossa língua pode estar sendo inflamada pelo inferno para falar mal dos outros. E Tiago deu o exemplo aqui, que a gente não pode produzir frutos contrários à nossa natureza. Que de nós não pode sair água doce e salgada. Não é assim. E com a boca nós amaldiçoamos ou abençoamos. Então, meus irmãos, que a nossa boca só sirva para abençoar e não para amaldiçoar. Porque quando a minha boca só serve para abençoar, o que eu colho com isso? Longevidade. E uma vida cheia de conquistas, cheia de prazer, cheia de coisas boas. É isso que todo mundo almeja, é isso que todo mundo quer, é isso que todo mundo sonha para a sua vida. Mas lembrando, não será assim se você não refrear a sua vida. Então, cuidado. Cuidado com o prazer de falar mal dos outros. Yosef tinha prazer em falar mal dos outros, em levar notícias ruins sobre os seus irmãos ao seu pai. E aí o Eterno, como pai, teve que puni-lo. Então nós vimos a vida de Yosef, ele longe do pai, dado como morto, virou escravo, ficou preso vários anos. Tudo isso o Eterno usou na vida dele para retificar ele. E ele entendeu esse propósito. Você vê isso na fala dele com seus irmãos. Não, meus irmãos, tudo aquilo que vocês fizeram para o mal na minha vida, Deus transformou em bem. E ele libera perdão para os seus irmãos. Ele entendeu que tudo aquilo que ele passou foi um processo de Deus. Mas segue aqui um alerta, meus irmãos. Nós não precisamos passar por esse processo. Nós não precisamos passar pelas mesmas punições, correções que Yosef passou por causa da nossa língua. Basta nós refrearmos a nossa língua. Então, fiquemos com essa palavra. Vamos ficar com essa palavra. E vamos fazer nossas a palavra do salmista, do Salmo de número 141.
Salmo de número 141, verso 3, diz assim, Salmo de Davi. Estabelece guarda, Adonai, sobre minha boca. Fica de vigia na porta de meus lábios. Meus amados, que nós venhamos fazer nossas as palavras do salmista Davi, vamos pedir ao Eterno, Eterno, estabelece guarda sobre a minha boca e fica de vigia na porta dos meus lábios. Ô Senhor, guarda a minha boca, vigia os meus lábios, para que a minha boca só sirva para abençoar, que a minha boca seja só para abençoar, para proferir suas bênçãos e para te louvar, para falar bem dos outros, para levar a paz, para pacificar as coisas, para levar a reconciliação, para que eu possa viver uma vida longa, cheio de coisas boas. Porque do contrário, meus irmãos, se nós ignorarmos este aviso da parte do Eterno, nós não vamos colher coisas boas. Não se iludam. Não se iludam. A Deus ninguém engana. E Deus tudo vê. E se tem algo que o Eterno abomina, é aquele que semeia intriga, principalmente entre os irmãos. É o que está lá em Provérbios. Provérbios capítulo 6. Olha que coisa terrível o que o sábio Salomão vai nos ensinar. Provérbios, capítulo 6, versículo 16, diz assim, olha só, há 6 coisas que Adonai odeia. Olha só, tem 6 coisas que Deus odeia, mas a 7ª ele detesta. Olha só, 6 coisas o Eterno odeia, mas a 7ª ele detesta. Primeiro, olhar altivo. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que planeja a maldade. Quinto, pés que se apressam em fazer o mal. Sexto, falsa testemunha que mente com todo fôlego. E a 7ª, quem semeia a discórdia entre os irmãos. Está aqui, irmãos, 6 coisas que o Eterno odeia. E a 7ª, o Eterno detesta. E você acha que quem faz isso fica impune? De forma alguma. Olha o que diz o salmista. Salmo de número 101. Salmo de número 101. Versículo 5. Verso 5 diz assim: se alguém caluniar o outro em segredo, eu o farei calar. Porque a calúnia, normalmente, é sem a presença da pessoa. É você falar mal do outro sem a presença dele. Então o Eterno diz: se alguém caluniar o outro em segredo, eu o farei calar. Porque a pessoa não está lá, vendo que ela está falando mal dela. Mas o Eterno está. O Eterno tudo vê. O Eterno vê aquilo que está em oculto. E ele prometeu aqui, olha, se alguém caluniar o outro segredo, eu o farei calar. Então, meus amados, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Shabbat Shalom, um sábado de paz e até o próximo estudo da Paraxá.